Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Martinelli, este é o terceiro episódio do podcast Nas Entrelinhas do Jogo. E este episódio terá um convidado muito especial, Vitor Camargo. E aí Vitor, tudo bom? E aí Luiz, beleza cara? Prazer enorme estar aqui com você hoje, vamos falar bastante aí de esportes americanos, como sempre. Opa, tudo ótimo, prazer que é meu. E como você já deve ter visto na descrição do episódio, vamos falar sobre qual é a relação entre ser uma super estrela e conquistar o título. Será que um jogador muito importante consegue ter títulos? A gente teve essa discussão, até porque a gente está gravando isso aqui em clima pós-Copa América. Sempre tem aí o Messi como exemplo de grande craque que não consegue ganhar a droga de um título com a seleção e traz de volta, acho que, à tona esse assunto aí. O quanto que uma estrela sozinha consegue fazer, né? Exatamente. Então, vamos aos recados. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o podcast Nas Entrelinhas do Jogo, assine já o nosso feed. Estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast, como Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, dentre outros, além do YouTube. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo onde você nos ouve permite alguma forma de avaliação, dê a sua nota ou marque nosso episódio como favorito, ajudando Nas Entrelinhas do Jogo a chegar a mais gente. Falando em redes sociais, siga o Nerd no Twitter, @blognerd, curta nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram, ambos com Nas Entrelinhas do Jogo, para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nasentrelinhasdojogo@gmail.com. Enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento ao programa de hoje. Antes de falar qual grande liga americana que tem mais chance de jogadores superestrela não conquistar o título, vou falar um pouco sobre como foi a metodologia utilizada pela gente. Nós usamos as estatísticas acumulativas das carreiras dos jogadores, considerando apenas os ativos. Os dados são de julho de 2019. Nós pegamos 50 jogadores de cada liga, MLB, NBA, NFL e NHL, e utilizamos as seguintes estatísticas do site Sports Reference. Da MLB foi WAR, NBA Win Shares, Approximate Value da NFL e da NHL Point Shares, considerando o ofensivo, defensivo e do goleiro. Quem quiser ver, só uma adendo aqui, para quem quiser ver essas estatísticas por conta própria, é só entrar no Sports Reference e lá você vai ter os sites divididos por esporte e consegue ver todas as estatísticas lá. Imagino que tenha sido lá que você pegou também. Sim, exatamente. Aí os resultados foram balanceados de acordo com o elenco de cada liga. A MLB tem 25 jogadores o elenco principal, NBA 13, NFL 53 e NHL 23 jogadores. Agora a pergunta que não quer calar, Victor. Qual que é a importância de um título para você na hora de avaliar um jogador? Acho que a primeira coisa é que contexto sempre vai ser o mais importante, né? Não é só você somar o número de títulos e falar que quem tem mais é o melhor jogador, é claro. E vi todo um contexto, assim, se um jogador tem títulos ou tem mais títulos que outro, quais foram as circunstâncias que levaram a isso e o quanto desse jogador foi importante para chegar no resultado, né? É aquela velha história. O Bill Russell não é um dos maiores da história porque ele ganhou 11 títulos, ele ganhou 11 títulos porque ele é um dos maiores da história, né? Dito isso, cara, eu vario um pouco de acordo com a liga, né? Porque são contextos muito diferentes, até o que a gente vai discutir hoje, mas a importância que um jogador, o impacto que um jogador consegue ter no resultado varia muito de esporte para esporte, né? Claro que em esportes coletivos você nunca vai ter um jogador que consegue ganhar sozinho, né? É coletivo por um motivo. Você pode ser o melhor de todos que, se o seu coletivo não for bom bastante, você vai perder. Tem um limite do quanto você consegue fazer. Mas isso flutua muito de acordo com as ligas, né? Por exemplo, na NBA, que é, acho que talvez a liga dos Estados Unidos que mais é guiada pelas suas estrelas, obviamente o título tem um peso maior. É claro que você não vai descartar jogador que não tem título como sendo irrelevante ou ruim, mas tem um peso maior. Enquanto que no beisebol, que é de longe, pelo menos na minha opinião, vamos ver os dados aqui, o que eles dizem, né?
mas pelo menos uma visão mais macro, que é o que a estrela menos consegue ter um impacto sobre o todo, eu já considero muito mais secundário a questão do título para quando eu avalio o jogador. Então, flutua muito, e, como eu disse, com o contexto, e quando o contexto eu coloco o esporte em si também, né? Exatamente. E você acha que o público em geral também enxerga dessa forma ou costuma só levar em conta os títulos do jogador? Assim, e a pergunta, desculpa. Ah, se o público em geral também leva em consideração o contexto ou... Não, quando você fala do público, você sabe que o que as pessoas querem é mais a resposta fácil do que uma resposta inteligente, né? Então, quanto mais a pessoa conseguir se fechar nessa convicção de que o que importa é o número que chega lá no final do mês, no final da carreira do cara, mais fácil é para ela analisar, entre aspas, e ela vai se apegar a isso. Então, eu acho que existe uma cultura de supervalorizar a questão do título, né? Quem tem mais título acaba ganhando um status maior, mesmo que sem merecer, quem tem menos títulos acaba sendo desconsiderado. E hoje em dia a gente também acha até motivo para desconsiderar título que foi ganho, né? Para falar aí da NBA, o pessoal fala, mas fulano só ganhou porque tinha não sei o quê, ou porque o outro machucou. Então, no fundo, eu acho que as pessoas vão gravitar na direção da narrativa que mais interessa, sabe? Sim, exatamente. E a quarta grande liga americana mais difícil de jogar uma superestrela conquistar o título é a NBA. Dos 50 jogadores avaliados, 35 não possuem título, que é o maior número entre as grandes ligas. Porém, nós fizemos uma adequação para evitar as distorções, já que os elencos da NBA são muito menores que das outras ligas. E sendo assim, a probabilidade de ter número geral de jogadores sem título é maior. E assim a gente facilita a comparação. Agora, citar alguns jogadores sem título: Chris Paul, Dwight Howard, Vince Carter, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Al Horford, Marcus Aldridge, dentre outros. Harden. Também James Harden é um. Eu acho que esse é talvez, como a gente já estava falando antes, né, o que a gente mais associa a estrela com o título e vice-versa, né? Então tá, então por que o impacto das superestrelas na NBA é maior? Acho que o primeiro ponto é porque tem menos jogadores em quadra. Você tem, no futebol americano você vai ter 11 no ataque, 11 na defesa e mais os especialistas. No futebol você vai ter 11. No hockey você tem 6 em quadra, mas você tem 4 linhas que vão se revezando, né? Então, tem mais revezão, né? São 5 patinadores e o goleiro no jogo, e aí mais vão as revezando. linhas são revezando, exatamente. Então, acho que no basquete é mais fácil, e como é um esporte onde todo mundo faz um pouco de tudo em quadra, eu acho que é muito mais fácil para um jogador impactar o jogo. Então, na defesa, naquele espaço pequeno, um grande defensor sempre vai estar presente ou vai estar fazendo coisas. Um jogador de ataque é mais fácil para ele ter a bola nas mãos, criar alguma coisa, você criar uma jogada específica para ele. Então, eu acho que isso é importante no sentido de o jogador ter mais oportunidades de causar impacto no jogo do que nas outras ligas, né? Então, como a NBA é a liga que mais é liderada por suas estrelas, a gente vê essa velha máxima de que, assim, para você ganhar um título da NBA, você tem que ter um dos 5 melhores jogadores da liga. Você tem que ter um LeBron, você tem que ter um Curry, tem que ter um Durant, tem que ter um Kawhi Leonard, tem que ter um Kobe, tem que ter um Jordan, um Duncan, né? É um clichê, mas é um clichê que ele é pautado nessa realidade. Nessa realidade de que o esporte da estrela tem maior impacto dentro de quadro. Tanto que a gente vê, se você tem um LeBron no auge, cara, aquele time horrível do Cleveland Cavaliers pode ir para uma final, né? Sim, exatamente. E o... Estrela que não consiga pelo menos fazer o seu time decente, mesmo que o time seja fraco, né? Não vai ser campeão sozinho, como a gente já falou, mas dá um gás. Exatamente. E como que isso interfere na montagem dos elencos? O draft não tem tanta importância assim nas intertemporadas da NBA?
Em teoria, deveria ser o que mais tem, porque ainda é a melhor forma de você conseguir uma estrela é pelo draft, né? Não é à toa que na NBA, que é justamente onde as estrelas têm mais impacto e têm mais importância para determinar o sucesso ou fracasso de um time, é a liga que mais tem tanking, né? Que mais tem times que perdem de propósito para ter uma escolha melhor no draft, para tentar conseguir a primeira escolha e sair com Anthony Davis, um LeBron, um Zion Williamson. Então, o draft é parte fundamental dessa identidade de buscar uma estrela. Mas quando você olha para o reverso da moeda, poucos são os times que realmente escolheram no topo do draft essas estrelas que conseguiram títulos, né? Dos últimos, sei lá, acho que 20 anos, os únicos times que pegaram uma escolha acho que top 3 da NBA e foram campeões com ela, foi o Spurs com o Duncan e o Cavs com o LeBron e com o Kyrie Irving, e mesmo assim envolveu o LeBron sair, eles pegarem o Kyrie e o LeBron voltar como free agent. Né? Então também é bem fora da curva nesse sentido. E a verdade é que vira uma armadilha, porque você tem assim, o time é muito ruim, tem que ser muito ruim na média para conseguir a primeira escolha do draft. Só que se você pega uma super estrela, o seu time automaticamente deixa de ser muito ruim para ser médio ruim. Né? Então você tem menos acesso a escolhas boas de draft, mas você geralmente também não tem uma boa base, porque você tinha que ser ruim para ficar com a primeira escolha. Então vira meio que uma pegadinha da super estrela, né? O cara que torna o seu time bom antes dele estar pronto, digamos assim. Sim, e isso acaba agindo contra. Então por isso que a gente vê tantos times que são campeões depois de conseguirem esse jogador ou por uma troca, ou por free agency. E quanto mais você estuda os casos de sucesso, de título, mais você percebe que não existe um padrão. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Justamente certo. Porque depende muito de uma pessoa. Muitas vezes vai depender de 1, 2 pessoas no máximo. Certo. E dificuldade dos playoffs também interfere nisso? Ser, vamos dizer, mais, vamos dizer, entre aspas, fácil que de outras ligas? Eu acho que o basquete ele é um esporte que, até por ser uma série de 7 jogos, ele tem menos variância. Né? Dos 4 esportes principais dos Estados Unidos, que são os 4 que a gente está falando aqui hoje, NBA, NFL, NHL e MLB, o que tem menos variância jogo a jogo, ou seja, o que tem uma menor probabilidade de zebra é a NFL, e o que tem maior probabilidade é o beisebol. Só que como na NFL é jogo único, e no basquete, no beisebol e no hockey são séries de 7 jogos, os playoffs da NBA tendem a dar mais a lógica do que os outros. Então, isso também já é um fator. É mais difícil para um time médio conseguir uma arrancada para passar dos favoritos, né? E eu acho que tem um outro fator que é até interessante trazer agora, porque é uma coisa que está mudando. Que é muito comum na história da NBA, até muito recentemente, a pouca mobilidade de jogadores, né? Os grandes jogadores, as grandes estrelas mudavam de time pouco. Era raro. Certo. Só que agora a gente está numa era que os jogadores estão cada vez mais empoderados e decidindo onde querem jogar e forçando troca. E isso passa por essa questão desses jogadores se juntarem, em vez de ter uma estrela, ter 2, ter 3. E isso pode mudar um pouquinho esse paradigma de jogadores sem título, né? Então é até meio paradoxal, porque no esporte onde as estrelas mais podem fazer por um título, é onde talvez mais estrelas não tenham um título, em parte por causa do tamanho dos elencos, e em parte porque os títulos dessa forma tendem a ficar mais concentrados em poucas pessoas, né? Sim, sim. E a gente tá vendo agora nessa própria off-season da NBA, né? Paul George mudando de time, eu acho que ele tinha um contrato relativamente tempo a mais de contrato em Oklahoma, né? Uhum. Sim, você vê que de novo entra na questão do ponto fora da curva, né? Oklahoma pegou, sei lá, 3 MVPs em 3 anos consecutivos e não ganhou um título. Um deles até foi ganhar fora, no Warriors e tal, então ter a estrela não te garante, mas ela te avança. No caso é que o Thunder é um estudo de caso à parte, eu acho. Nesse sentido. Uhum. E tem jogadores que meio que surgem, né? Pega o Curry, tipo, o Curry ter virado uma superestrela 3 anos depois de entrar na liga foi o que fez o Warriors ser tão bom, porque ele teve mais chances de desenvolver, de escolher um pouco mais no topo do draft, montar um time. Aí o cara sobe de nível, vira uma superestrela e o time já tá mais bem montado, né? Se ele tivesse sido uma superestrela logo de cara, talvez não tivessem conseguido montar aquele time ao redor dele. Exatamente. Paradoxal, mas é o que acontece.
E a terceira grande liga americana com menos chance de uma superestrela ganhar o título é a NHL. Dos 50 jogadores que foram analisados no nosso estudo, 28 não conquistaram a Stanley Cup, que é o número igual de outra liga, que será mais falada daqui para frente. Porém, proporcionalmente, é a terceira maior, sem títulos. Agora, alguns dos principais jogadores que não tiveram título. O Roberto Luongo, recente aposentado, Henrik Lundqvist, Joe Thornton, Patrick Marleau, Joe Pavelski, Brent Burns, Carey Price, Craig Anderson, Pekka Rinne, Shea Weber, Jason Spezza, Steven Stamkos, Tuukka Rask, dentre outros. Então, qual que seria a principal diferença da NHL para a NBA quanto ao impacto das superestrelas? Que não é o esporte que eu mais entendo, então você me corrige se eu falar uma groselha muito grande, tá, Luiz? Não. Mas a princípio, cara, a impressão que eu tenho é que o hockey é uma liga que depende mais das linhas do que dos jogadores, né? Então você ter muitas linhas boas me parece ser melhor do que ter uma linha muito boa e várias linhas medíocres. Até acho que pelo tempo que passam em quadra, né? Como a rotação é maior, eu me arriscaria a dizer que se você pegar o tempo que fica em quadra, por exemplo, o Ovechkin ou o Crosby, em comparação com o LeBron, proporcionalmente o tempo do jogo, eu imaginaria que seria muito menor, né? Sim. Então acho que em parte por eles passarem menos tempo em quadra e por essa necessidade de você estar sempre rodando os jogadores, eu acho que a profundidade pesa mais nesse sentido do que a estrela. E quando você tem uma estrela ganhando um salário muito grande, fica mais difícil você conseguir montar o resto do seu elenco pela questão do salary cap. Então, parece, assim como na NFL, a gente vai chegar lá, mas assim como na NFL, o que parece ser a ineficiência é você ter uma estrela ganhando um salário pequeno de calouro, né? Um salário mais de um cara que acabou de entrar na liga. Porque se você tiver que comprometer a maior parte do seu salary cap e tiver que sacrificar profundidade, aí realmente é mais difícil, né? Um esporte onde é mais difícil você deixar a bola na mão, digamos assim, no caso o puck no taco, mas do seu melhor jogador, em comparação ao NBA, que você pode simplesmente dar para o armador e levando a bola. Na NHL tem uma ação um pouco mais caótica, que a bola pode espirrar para qualquer lado, todo mundo tem que estar pronto para fazer alguma coisa, né? Então esse coletivismo do esporte me parece um diferencial que torna mais difícil uma estrela ter o impacto que poderia ter em outro esporte. E tem uma coisa interessante também da NHL, que os playoffs são muito complicados, né? Sempre tem alguma surpresa no decorrer das rodadas. Eles são bem aleatórios, né? É muito comum ver grandes zebras ou viradas bizarras acontecendo. Acho que isso pode ser um fator também, sem dúvida. Não adianta você ter um grande favorito que mesmo assim você ainda tem grandes chances de não conseguir, né? E também a chance de o time de fora ganhar o jogo é uma das maiores das grandes ligas também, isso conta bastante. Sem dúvida. É meio que o oposto do da NBA, né? É onde a estrela consegue ter menos impacto individual, mas ao mesmo tempo é onde a impressão que dá é que você consegue distribuir mais os títulos justamente por essa questão da aleatoriedade, né? A questão é que eles não ficariam tão concentrados nos craques, nas grandes estrelas da liga. Sim, parece que não tem a home field advantage na NHL durante os playoffs, isso que é mais curioso. Uma coisa curiosa é que os goleiros estão entre os jogadores que menos conseguem títulos. E por que você acha isso? Dá um palpite assim. Admito que esse dado me surpreendeu um pouco, porque eu esperaria meio que o contrário, mas vendo os números os dados que você levantou aqui, realmente é o que acontece. Dos goleiros terem os melhores goleiros terem uma representatividade menor no hall de campeões, né? Se tivesse que dar um palpite, é porque em qualquer esporte, o goleiro, qualquer esporte que tenha goleiro, vai ter uma função mais específica em quadra, né? Ele não consegue impactar tanto os dois lados do jogo, ele vai impactar muito um lado, mas você ainda depende da sua defesa e você depende totalmente do seu ataque do outro lado. Então, ele é um impacto proporcionalmente menor nesse sentido. É exatamente isso. Se for olhar, a posição que tem mais impacto são os atacantes, né? Porque eles seria também meu palpite. Possuem mais chance de pontuar. Aí depois tem os defensores. Também tem um papel na defesa, né? Porque eu acho que é justamente isso. O que faz o basquete tão importante no papel da estrela é justamente a capacidade do mesmo jogador estar impactando
os dois lados da quadra com frequência. E faz sentido que o atacante no hockey seja esse cara. Porque ele é o cara que defende e é o cara que faz gol, basicamente, né? Obviamente ele defende menos do que o goleiro e que o defensor, mas ele ataca muito mais do que os dois, então proporcionalmente faz sentido que ele seja o mais impactante. Sim, ele fazendo os pontos, ele facilita a hora do time ganhar as partidas e, consequentemente, os títulos, né? Exatamente. Mas a gente sabe também que, justamente por essa questão dos menos minutos, maior rotação, também é complicado você ter um impacto total a ponto de sozinho ser o determinante de um título, né? Todo playoff tem um herói aleatório da terceira linha que faz uns jogos fantásticos porque a amostra é pequena e determina um título. Então, isso é uma característica legal do hockey, mas que age um pouco contra as estrelas mesmo. Exatamente. Agora vamos falar da segunda liga com menos chance de um jogador, uma superestrela ganhar títulos, a MLB. Dos 50 jogadores analisados, 28 não conquistaram o World Series. Aí algum desses jogadores sem título, é válido lembrar que é o mesmo número da NHL, mas proporcionalmente é menor. Agora um dos principais jogadores sem título, Mike Trout, Zack Greinke, Clayton Kershaw, Max Scherzer, Joey Votto, Felix Hernandez, Evan Longoria, Troy Tulowitzki, Andrew McCutcheon, Paul Goldschmidt, Josh Donaldson, entre outros. E por que no beisebol vencer é tão difícil uma superestrela? Acho que 2 motivos, né? O primeiro é aquela questão da variância. É o esporte com mais variância, então é o que mais vai ter aleatoriedades. Então você pega uma série de 7 jogos, você pode ter uma super estrela rebatendo como um Zé Ninguém, ou arremessando como um Zé Ninguém, e um Zé Ninguém rebatendo ou arremessando como uma super estrela, por pura variância, que é a própria natureza do jogo. Né? Então, realmente, acho que na hora do vamos ver é quase aleatório nesse sentido, sabe? Uhum. E eu acho que o segundo motivo, e o motivo mais complicado, é que a verdade é que o beisebol é um esporte individual disfarçado de esporte coletivo, né? Exatamente. A situação do at-bat, que é o arremessador contra o rebatedor, entre todos os esportes coletivos, é a situação mais individual que existe nos esportes, todos. Porque basicamente, assim, pode mudar, porque ter um cara em base pode acelerar a mecânica do arremessador? Pode, mas assim, é um efeito muito pequeno, notavelmente pequeno, e no fundo isso significa que você também consegue impactar muito pouco do jogo, né? Então, se são 9, deixando defesa de lado, contando defesa, vai. Você tem 9 caras defendendo, 9 caras rebatendo, e como você só consegue impactar o que você está fazendo, você só consegue impactar 1/9 do jogo, vamos dizer assim. Compara isso com, por exemplo, o Raquinho Olajuwon no auge dele. O cara afetava praticamente toda a posse de bola defensiva e quase toda a posse de bola ofensiva passava por ele. O cara afetava 60% do jogo, 50% do jogo, direto indiretamente, até mais. Então, é uma questão da natureza do esporte mesmo. O beisebol é um esporte que, por ser o mais individual, ele é o que mais depende do time, não do jogador. E eu acho que o melhor estudo de caso possível é o próprio Mike Trout, né? O Mike Trout literalmente na minha opinião, o melhor jogador de todos os tempos da história do beisebol. Cara com 27 anos tem números que rivalizam com o auge do Babe Ruth, com o auge do Willie Mays, com o auge do Barry Bonds. Isso que são os primeiros anos dele na liga, né? Então, tecnicamente, ele ainda tem mais. E foi para os playoffs, acho que 2 vezes, nunca ganhou um título, nunca ganhou uma série de playoff, e possivelmente não vai ganhar uma série de playoff, porque o Angels também não melhorou tanto assim, né? Então, é o melhor estudo de caso que eu posso te apresentar. Literalmente o melhor jogador de todos os tempos, tendo temporada brilhante atrás de temporada brilhante, atrás de temporada brilhante, atrás de temporada brilhante. Deveria ter os 8 MVPs na prateleira dele aí, pelos 8 anos que ele ficou na liga, basicamente. E não é o caso, simplesmente porque o time dele não tá à altura e não consegue levar ele. Não adianta o cara rebater home run toda vez que passa no bastão, se os arremessadores não dão conta, se os outros caras não estão chegando em base, etc e tal. Então, é um impacto muito limitado do indivíduo frente ao todo e, portanto, frente ao resultado. Sim, sim. Um time ter o ataque bom não é suficiente para ajudar o jogador a ter título? Ou vai depender também dos arremessadores? Depende de tudo, no fundo, né?
Depende um pouco de como você vai montar isso. Por exemplo, até as características dos jogadores. Então você pode ter um ataque muito bom, mas se o ataque for muito bom porque chega muito em base ou porque rebate muito home run, são coisas diferentes que podem afetar coisas diferentes. Tem a questão da defesa, tem a questão dos arremessadores, e no final de tudo ainda tem a questão de que os playoffs são loteria. Então, exatamente. Chega lá, não adianta nada você ter tudo perfeito. Né? No fundo, é o que até o Billy Beane fala, que ficou a frase famosa dele, né? O meu trabalho é colocar o time nos playoffs. Nos playoffs, seja o que Deus quiser, é aleatório, é por sorte. E no fundo é verdade sim. Isso, né? Realmente a relação entre campanha da temporada regular, seed nos playoffs e o título é zero. Então, não adianta. Não adianta fazer a coisa perfeita. No fundo, você tem que ser consistentemente bom e sólido o suficiente para te dar chance suficiente nos playoffs. Claro que ter uma estrela ajuda você a fazer isso, mas sozinho não consegue como na NBA uma super estrela consegue, por exemplo. E também se o jogador for de um time com mais poder aquisitivo, também não é garantido ele conseguir o título, né? Uhum. Assim, no fundo, a gente está trabalhando com probabilidades, né? E a probabilidade de uma certeza é menor justamente pela alta variância que... Vou nem falar em variância, mas tudo que está fora do controle do jogador, né? O resto do time, a própria variância é um fator, os arremessadores, né? O que ele consegue afetar é menor, e mesmo que ele consiga afetar muito, ainda existe uma questão de aleatoriedade que na hora do vamos ver pode diminuir o impacto dele por pura flutuação. Né? Vendo os três que a gente está falando, né, aqui NBA, o hockey e agora a MLB, a impressão que dá é que realmente é uma coisa muito da natureza do esporte, né, de como o esporte é jogado e qual que é o papel do jogador individual dentro do time, né, justamente porque no beisebol você consegue ter um impacto tão pequeno, tão individualmente pequeno, ou coletivamente pequeno, em comparação com um esporte onde o estrela está quase sempre em quadro, quase sempre fazendo coisas, porque o esporte tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como o basquete, e isso é o que vai acabar determinando o impacto do quanto essa estrela consegue fazer pelo time. Agora chegamos na liga mais difícil para as superestrelas conquistarem títulos, NFL. Dos 51 jogadores que foram analisados, já que 2 terminaram empatados na 50ª posição, 34 não foram campeões do Super Bowl. E mesmo se for considerar o cálculo da proporção, cálculo proporcional, pelo número de jogadores em campo em vez do elenco, a NFL também seria a liga com menor chance de superestrelas terem título. Agora, alguns jogadores importantes que não conquistaram título até agora na carreira: Philip Rivers, Matt Ryan, Antonio Gates, Larry Fitzgerald, Frank Gore, Alex Smith, Ken Newton, Calais Campbell, dentre outros. E o que você tem a falar sobre a relação do salary cap para os times, para os jogadores, para as superestrelas da NFL não conquistarem o título? O salary cap eu acho que ele pode ser um fator, mas eu não acho que ele é o principal fator, em parte porque a NBA é uma liga que tem muita mobilidade em termos de jogadores e salários, né? Tem essa questão dos salários não serem garantidos, então os jogadores estão frequentemente sendo dispensados, recontratados, então é uma liga de muita mobilidade, né? O que distorce para mim no caso da NFL é a questão da posição, porque se você for fazer esse cálculo aí dos principais jogadores sem título, os principais geralmente não vão ser os quarterbacks. Inclusive, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que se você separar por posição, quarterback de longe vai ser a que mais jogadores, sei lá, do top 10, assim, vai ter títulos. Sim, tava vendo aqui, que eu separei, tem 14 quarterbacks que não... 7 dos 14 quarterbacks que estão na lista com 50 mais approximate value, não conquistaram o título. Metade dos quarterbacks da lista tem o título. Uhum. De reforço que você falou.
Porque é uma posição que ela é mais determinante, né? E em comparação, as outras posições, elas têm um impacto menor, porque o futebol americano é um esporte hiper especializado, né? Cada jogador tem uma função muito específica dentro de campo e o funcionamento do time vem de como essas peças funcionam como uma engrenagem. Porém, se tem uma posição que ela é tão central e tão importante para combinar todas as outras engrenagens, que ela sozinha tem um impacto muito maior, é a de quarterback, né? Literalmente todas, 99,9, porque tem algumas trick plays aqui e ali, das jogadas ofensivas de um time passam pelas mãos do quarterback, seja para fazer um handoff, seja para fazer o passe, isso sem falar que ele é o cara que chama a jogada, ele é o cara que modifica a proteção, faz ajuste, então basicamente ele é o centro de todo o ataque, enquanto que todas as outras posições são muito mais especializadas nesse sentido de cada uma fazer uma função específica ao redor disso. Então o quarterback ele tem uma importância desproporcional nesse sentido sobre o resultado que nenhuma outra posição tem, e por isso, quando você pega as grandes estrelas quarterbacks, é extremamente raro você achar uma grande estrela quarterback na história que não tem um título, né? Você vê até por approximated value, Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Brett Favre, aí tem o Dan Marino que não tem, beleza. Aí John Elway, Ben Roethlisberger, Steve Young, Aaron Rodgers, aí o Matt Ryan não tem, aí Joe Montana, Eli Manning, então, e vai descendo, obviamente. Então, o que você vê é que, se você for um grande quarterback, a sua chance de título é muito mais alta, especialmente hoje em dia, né? Eu acho que justamente pelo fato do esporte estar cada vez mais voltado para o ataque aéreo, a importância do quarterback aumenta, e, por consequência, o impacto que o jogador individual consegue ter no resultado também fica maior, né? Não é à toa que na AFC, por exemplo, acho que com uma exceção, que foi 2011, todos os títulos da AFC dos últimos, acho que 15 anos foram ganhos, não mais, acho que mais, quase 20 anos foram ganhos ou por Brady, ou por Manning, ou por Big Ben. Todos, sim, sem exceção. Sim. A única exceção foi o Joe Flacco em 2011. Né? Então, não é à toa. E aí o outro reverso da moeda é jogadores de outras posições, running back, wide receiver, defensive back, defensive tackle, etc. Eles podem ser tão bons quanto quiserem, mas eles não vão ser capazes de influenciar o jogo tanto quanto um quarterback. Então é normal que eles fiquem em segundo plano nessa hora de conquistar títulos. E como tem a questão do salary cap, só para voltar para o ponto inicial, justamente porque você vai comprometer uma parte importante do cap com suas grandes estrelas, fazer isso com o quarterback é muito melhor proporcionalmente do que fazer isso com um jogador de outra posição. Então, o próprio sistema ele já é girado em torno do quarterback ter esse privilégio, do time com o quarterback ter esse privilégio, né? Exatamente. E quando o quarterback não consegue o título, qual que é o problema? Não é meio paradoxal? Os outros jogadores não conseguem conquistar o título sem quarterback, mas e o quarterback quando não consegue conquistar títulos? Aí o pessoal cai matando, né? Aí acho que, de longe, acho que a posição dentro do esporte que mais está atrelada ao título, né? Não é à toa, todo mundo acha o Tom Brady o maior de todos os tempos. Por quê? Porque ele tem 5 títulos, sem entrar no mérito do Ciel, não é, mas ele tem 5 títulos, mas e fulano? Peyton Manning só ganha 2, né? Não é muito pior. Mas quem é melhor, o Eli Manning ou o Philip Rivers? Mas o Eli Manning tem 2 títulos, o Philip Rivers não. E claro que o título é importante, mas, de novo, lá do começo, tem que ter um contexto, né? Por que não ganhou? Sim, quais foram os times que pediram isso, que fizeram isso? Foi mais mérito dele, foi mais mérito de outros jogadores, a defesa, etc. Mas, realmente, em termos de percepção, de longe, a posição que mais é moldada pela presença ou não de um título é a de quarterback, e justamente por ele ser a posição que mais tem esse impacto no resultado. Mas esse quarterback sem título, ele seria o, vamos dizer, o maior responsável pelo fracasso dele em não conquistar nada? Depende, você pode ter um cara, por exemplo, o Philip Rivers, é um cara que chegou no quase 500 vezes e faltou dar aquele porque é jogo único, né? Então tem uma variância grande. Faltou que aquela variância trabalhasse a seu favor, sabe? Por exemplo, o Philip Rivers é um quarterback muito melhor do que o Eli Manning. Mas o Eli Manning teve momentos onde, eu não quero falar sorte, porque parece que eu tô tirando mérito, mas as circunstâncias que ele não controla estiveram a favor dele e ele conseguiu usar isso para ganhar 2 títulos. A própria defesa do New York Giants também era muito forte na época que o Eli Manning conquistou o título. Tem jogos com coisa aleatória, né? Eles ganharam um jogo lá com a interceptação do Favre
com o kicker errando o field goal, com fumble forçado pelo special teams contra o Niners. São coisas que não estão ligadas ao quarterback, que o Eli Manning teve zero impacto em algumas dessas coisas. Claro que ele teve impacto em outros, não estou tirando o mérito dele, mas talvez se o Philip Rivers em 2007 não tivesse rompido o ligamento, ele teria ganho o título. Talvez se em 2009 um fumble tivesse sido diferente, teria ganho um título, entendeu? Então tem muita coisa além do controle dos jogadores, né? Só porque o quarterback é o cara que mais tem impacto, não quer dizer que ele controle 100% do que acontece. E aí você abre a porta tanto para grandes quarterbacks não ganharem, ou para quarterbacks medíocres, como o Joe Flacco, o Eli Manning, Trent Dilfer, ganharem um título. Porque você ainda depende do todo, e como tem muito todo, porque são 53 jogadores por elenco, também é muito lugar para alguma coisa positiva ou negativa influenciar o resultado, né? Parece paradoxal, mas certo, é e verdade. você citou o Trent Dilfer do Baltimore Ravens, e o que o time precisaria fazer para conquistar o título sem um quarterback excelente, como no caso do Baltimore Ravens? No caso do Ravens, o Ataque teve um favor que foi esse quarterback não excelente, simplesmente jogando muito bem por 3 jogos, né? Porque é aquela coisa, para você ser campeão, são 4 jogos nos playoffs, só 4. Qualquer quarterback do mundo que você pegar, você vai encontrar uma sequência de 4 jogos que ele foi muito melhor do que ele é, ou muito pior do que ele é. Você tem que dar a sorte, de novo, sem querer falar que é não mérito, mas tem que dar o acaso desses 4 jogos que você tá muito bem coincidirem com os 4 jogos dos playoffs. Então isso é uma coisa, que foi o que aconteceu com o Ravens. E tem o que aconteceu mais com o Giants, e até quando o Peyton Manning foi campeão da última vez com o Denver. O que acontece é que você precisa ter simplesmente peças fortes o suficiente, além do seu quarterback, que se encaixem de uma forma que, quando as coisas dão certo, elas conseguem compensar o quarterback. Então, é uma defesa que conseguiu compensar a falta de um quarterback decisivo nos playoffs. Mas é raro, porque o normal é que esse impacto grande venha da posição de quarterback. É que às vezes ele não vai vir, e você tem que estar montado de uma forma para aproveitar esse quando não vai vir. Mas justamente quando você analisar a história, você vai ver que esses casos são muito mais raros do que os casos de títulos com grandes quarterbacks, que reforça o argumento, que é justamente daí que vem essa determinação dos resultados. Para encerrar o programa, vou agradecer desde já, Vitor, pela sua participação. Fala pro pessoal onde eles podem se encontrar nas redes sociais, quais seus projetos que você está fazendo. Vocês podem me encontrar no @tmwarning, né, de 2 Minute Warning, tmwarning, e que era o site que hoje está meio defunto, mas nunca se sabe, e no @na era do garrafão, ou do garrafal, né, porque não tem tio, @na era do garrafal, que é o meu podcast de história do basquete. A gente faz lá na Central 3, podcasts quinzenais, está em andamento o projeto, está bem vivo, né? Então segue a gente lá no Spotify, qualquer agregador de podcast, no iTunes ou no próprio site da Central 3, na Era do Garrafão. E acho que são esses meus principais projetos no momento e vale a pena conferir. Falo bastante também de esportes americanos. Beleza, então, e obrigado você, ouvinte, por ter ouvido até aqui, e até mais.